Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar de um assunto muito técnico que pode ajudar você e outros vários donos de fábricas, brewpubs, cervejarias, e que certamente vai ajudar muitos consumidores a entenderem e, quiçá, cobrarem melhores informações e boas práticas nos estabelecimentos. Para esse papo cabeça, nós estamos aqui com Carol Assunção, da Ciclo Alimentos, é engenheira de alimentos, mestra e doutora em ciência e tecnologia de alimentos, para explicar aqui pra gente, tintim por tintim, desse vespeiro, meus amigos. Vespeiro, tenho certeza, vespeiro. Inclusive aqui o Leandro tá com a roupa daquela que você vai tomar conta de abelha. É assim que ele tá vestido. Antes de pedir que a nossa convidada dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Cerveja da Casa, Cervejaria Ussá, Prússia Beer e Viveiro Vandenberg. Agora sim, Carol, depois dessa galinhada toda, dá um alô pra galera conhecer sua voz. Oi, gente, tudo bom? Bem-vinda, Carol. Eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Carimbador Maluco. Pra quem tem mais de 40, lembra de Pluctiplactizum, né? E Raul Seixas com o Carimbador Maluco. Leandro, você é uma fonte inesgotável de referência. Eu não consigo te acompanhar, amigo. Não tô conseguindo acompanhar. Eu acho que foi uma das músicas que eu mais cantei na minha infância. Eu acho que foi essa. Eu amava Pluctiplactizum e amava este momento ali. Pergunta se eu lembro da história toda. Não lembro. Só lembro que aparecia lá o Raul Seixas barrando a galera da turma do Balão Mágico de continuar a viagem deles, falando que tinha que ser selado, carimbado, registrado para poder voar. E aí fica, né? Fica na mente. Isso aí. Mas a gente costuma bater esse papo aqui bebendo algo. E eu quero saber de você, Carol. Você vai beber alguma coisa com a gente? Eu vou tradicionalzinho aqui na minha Heineken, tranquila. Boa! Olha só, meus amigos. E você, Lud, o que você vai beber? Eu tô aqui, cara, com uma cerveja que devia entrar em linha. Quem falou isso, inclusive, foi você, Leandro. Você disse isso. Que a cerveja deveria entrar em linha. Essa cerveja aqui. Eu tô com a Kolsch da Prússia Beer, que é a nossa mecenas. Vamos ver se vai ter barulho. Vamos ver. E, inclusive, vamos falar que você que tá aqui de bobeira, entra lá no e-commerce da Prússia e aproveita que eles estão sempre com o site recheado de promoção. Você, Raul Seixas, carimbador maluco, Pluft-Plaft-Zoom, não vai a lugar nenhum, tá bebendo o quê? Eu estou bebendo uma da Salvador. Eu queria estar bebendo uma Prússia, a Best Bitter, mas ainda não chegou. Eu tô esperando, eu comprei agora pouquinho, tá? Ainda tá a caminho. E eu vou beber, então, a Dubel, a Liège, da Salvador. Vamos ver. Rapaz. Teve barulhinho aí, amigo? Não! Teve não? Então tá, é o Zoom. Pois é. Por isso que eu mudei. Agora eu mudei. Agora eu sou uma outra mulher. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, apoie o Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e sorteios de brindes insanos. Ah, mas a grana tá curta ou você ainda não ama tanto a gente assim. O outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando 5 estrelinhas no Spotify e no Apple Podcast. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos, isso ajuda muito na distribuição dos episódios. Bom, Carol, para a gente começar aqui, só para a gente já dar uma base para os nossos ouvintes, se apresenta um pouco
e explica do seu trabalho, não apenas nas fábricas e brewpubs, para que os nossos ouvintes possam entender um pouquinho mais sobre o que será desse nosso papo. Certo. Eu sou engenheira de alimentos, então já há 12 anos, e eu trabalho muito com responsabilidade técnica de indústria de bebidas no geral, mas eu comecei a trabalhar com isso com cervejarias. Então, é algo que eu faço até hoje. Eu atendo diversas cervejarias, tenho uma empresa de consultoria e de assessoria que se chama Ciclo, aqui em Porto Alegre, e atendo Porto Alegre e região, atendo o interior do Rio Grande do Sul, trabalhando, então, com a responsabilidade técnica. Mas, além disso, atendo também, de uma forma geral, os serviços de alimentação, que a gente chama que são restaurantes e bares, cuidando da parte de supervisão higiênico-sanitária. Olha só. Seria a Carol a nova Linneu? E eu que vou fundo nas referências. Tá, mas peraí, gente. Linneu, Dona Nenê, tô falando aqui de... Porra, como é que é o nome dela? Marieta Severo e... Como é que é o nome dele, gente? Falhou. Marco Nanini. Marco Nanini, maravilhoso. Seria, Carol, nosso Linneu? Tipo isso. É, olha só. E sabe o que é o mais legal? Eu vi um meme falando que o Linneu não era chato, a gente que era novo. Ou seja, a gente tá ficando velho e tá começando a dar valor ao Linneu. Então, Carol, sinta-se muito valorizada nesse papo. Tá todo mundo ficando um pouco Linneu. Tá todo mundo. Somos todos Linneu. Uma camisa, ó. Camisa. Somos todos Linneu. Pois é. Então tá, então você explicou aí que você defende essas bolas em cervejaria já há algum tempo. Ninguém tinha percebido o sotaque do Sul ainda. É. Imagino eu que não. Bah, capaz. Mas enfim, então o que faz um responsável técnico numa fábrica ou brewpub pra gente poder tangibilizar isso melhor, né? A gente já ouviu histórias de gente que procura esses profissionais só na hora de assinar documento. Então, quando, na verdade, tinha que ter um acompanhamento constante feito por esse profissional. Então, conta pra gente um pouco mais sobre essa profissão. Certo. O responsável técnico, o famoso RT, né? Como ele é obrigatório para a indústria de bebidas, no caso, as cervejarias, para ter registro no mapa, aquela coisa toda, para a indústria ser legalizada. Então, se tornou algo que, vem aqui, assina para mim, né? E a pessoa nunca aparece lá. Mas, na verdade, é o profissional que acompanha todo o processo produtivo, desde a entrada da matéria-prima na fábrica, lá, recebimento de malte, lúpulo, levedura, tudo mais, até a saída da cerveja. Então, tudo que acontece lá dentro é de responsabilidade do RT, e ele precisa supervisionar. Então, tem toda uma questão de controle de qualidade, né? Manter o padrão do processo, registrar o processo. O RT pode auxiliar no desenvolvimento de novas receitas, tá? De novos produtos, né? Tem a supervisão do processo para garantir a eficácia e a segurança da parte técnica mesmo da bebida. Entram assuntos regulatórios, né? Isso significa o quê? Deixar todos os produtos e o estabelecimento dentro das normas vigentes, da legislação que é vigente no Brasil atualmente. E entra também a parte de rotulagem, né? Então, a parte aí de deixar todo o formato técnico de rótulos que fornecem para o consumidor todas as informações sobre aquele produto também é de responsabilidade do RT. Então, vocês veem que é bem abrangente. Quando a gente faz esse serviço de forma como uma assessoria, a gente não está todos os dias na fábrica, né? Uhum. Mas a gente vai com uma frequência, enfim, combinado com o estabelecimento e consegue acompanhar todos esses processos. Isso se conecta um pouco com o papo que a gente teve com a... Meu Deus! Aline. Com a Aline Berne, que ela fala, prepare a sua fábrica todo dia para como se fosse visita do mapa, né? Assim, para receber o mapa. Ela tem que estar todo dia, ela tem que estar pronta para receber o mapa. Isso é um trabalho também não só de qualidade, mas também de prevenção, né? De ter esse acompanhamento constante para ter tudo equilibrado e tudo certinho constantemente. É essa a ideia, é essa a proposta. Essa é a ideia, é viver todos os dias como se fosse um dia de vistoria, né? Um dia de fiscalização. Tem que estar tudo certinho ali, não certinho para alguém ver,
né? Mas porque a gente garante a qualidade do produto, assim. Não só a segurança sanitária mesmo, mas a qualidade. Sim. É muito louco você falar isso. A minha experiência é assim, ó. Eu sou bacharel em Direito. Nunca advoguei. Acho que eu advoguei 5 minutos na minha vida. Foi o recorde. Mas eu ouço muitos amigos de advogados falarem que não rola advocacia preventiva. Que é tipo assim, eu sou uma advogada trabalhista e aí você é contratada pela Ciclo, que tem 1.000 funcionários, para que a Ciclo não faça nada errado, para que ela tenha o ponto corretamente, para que ela pague hora extra ou que ela faça os acordos coletivos corretamente, blá. Para que quando alguém for mandado embora, para quando alguém sair, a Ciclo não seja arrombada lá na Justiça do Trabalho. Eu começo a enxergar que o trabalho do responsável técnico, se ele for bem executado, ele é muito mais preventivo do que curativo. É isso? Com certeza, é uma manutenção preventiva e não corretiva. Exatamente. Entendi. Mas você também pode ser chamada para falar assim: corra, tem um incêndio, apague aqui. Também tem isso. Sim, porque quando rola o pepino, ele cai, né, na minha mão. Então, sim. A gente previne, a gente faz o possível, mas quando dá algum probleminha, alguma coisa, também a gente vai resolver. Tá. E aí, pra entender, só pra botar é só um foguinho na lenha, tá, Leandro? Só um foguinho pequenininho esse. Tá, só acende essa brasa. É, tipo, vou abrir um fósforo aqui, ó. E se o responsável técnico, que coitado, assinou só o papel? Porque tem isso também, Tem. né? Foi lá, quebrou um galho, era amigo do dono da cervejaria, assinou o papel. E aí deu zebra. Aí o dono da cervejaria tá até chamando você, porque ele sabe que o amigo foi só cobrir uma lacuna, mas esse amigo se lascou muito? Esse responsável técnico que assinou, o que acontece com ele? Tudo depende da gravidade do que tá acontecendo, né, na cervejaria. Uhum. A gente tem infrações, por exemplo, desde um erro de rótulo, Tá. pode gerar uma multa, pode gerar, né, uma auto de infração. E a gente tem também um acidente sério, por exemplo, teve alguns anos atrás, né, na cervejaria lá de Belo Horizonte, Uhum. em que pessoas foram lesadas, né, e tudo mais. Então, são níveis diferentes de responsabilidade, mas a responsabilidade é do responsável legal, que é o dono da empresa, e do técnico, né, que é o RT. Entendi. Então, tudo vai depender desse nível que tá o problema, mas ele vai ter, sim, que se explicar. A depender, ele vai se explicar para o Ministério da Agricultura, para o Ministério Público, para o Conselho de Classe dele, e correndo sério risco de ter a licença para trabalhar cassada. Rapaz! Existe tipo um CREA, um conselho regulatório que libera ou não as licenças? Como é que funciona? Depende da profissão do RT, né? Eu sou engenheira de alimentos, eu posso ter CREA ou CRQ, que é o Conselho de Química. Então, num caso de acontecer alguma coisa assim, eu vou me explicar como o meu conselho de classe. Então, depende. Tem RTs que são nutricionistas, tem RT que é engenheiro químico. Depende aí do conselho profissional mesmo. Legal. Entendi. Agora, já que você acendeu o fósforo, só que você acendeu perto de álcool. Então a flama subiu. Vai, capeta. Eu vou levantar a bola. O fato de não ter uma formação única, tipo engenharia civil para levantar prédio, e eu percebo um paralelo muito imediato. Se tiver um problema na construção, a construtora e o CEO da construtora, os administradores da construtora, assim como os engenheiros que assinaram o projeto, eles se responsabilizam por aquilo. Mas o fato de não ter uma formação única não fragiliza essa fiscalização e essa gestão, porque, sei lá, um conselho, às vezes, um pouco mais permissivo, pode continuar deixando uma pessoa sem ter essa habilidade de continuar exercendo a profissão. Não acredito que vai acontecer, porque quem te dá a permissão para ser RT é o teu conselho. Uhum. Né? Então, quem vai dizer, assim, a depender da tua formação, quem vai dizer se tu pode ser RT de uma fábrica de cerveja é o teu conselho. Né? Diferente do que algumas pessoas pensam que é o mapa que vai dizer, né, o Ministério da Agricultura. Não, que vai dizer é o teu conselho de classe. Então, o conselho está ali assumindo que tu tem a habilidade e a competência para assumir aquela responsabilidade, né? Então, não acredito muito que isso fragilize, tá?
Acredito que depende um pouco da formação também. Às vezes tem uma forçação de barra, assim, com outras profissões. Não vou me entrar em detalhes, porque eu não quero viver em maus lençóis com outras profissões. Claro, sem dúvida. Mas que também tem permitido e tudo mais, e que a gente sabe que por grade curricular e tudo mais, que a pessoa não tem aquela expertise, não tem aquela competência, né? Entendi. Pra responder. Gente, é um sanhaço grande aí. Ela deu um exemplo conhecido do mercado cervejeiro de alguns anos atrás, de uma cerveja artesanal em Minas, mas existem casos notórios também da história do Todinho, né? Existem outros casos em que muitos consumidores foram colocados em perigo por conta disso, né? Exato. Então, trazendo um pouco aqui a pergunta, até que o Douglas começou que está um pouco dentro disso que a gente está falando, né? Que ainda tem muita dúvida, assim, quem pode ser RT, que tem a ver um pouco com isso que você trouxe, Carol, agora que existem informações que não tem a grade curricular, mas está se permitindo, né? Está se reconhecendo. E ainda essas divisões entre o CREA e o CRQ, como é que fica isso? E a gente deu um chute na pauta aqui. Obrigado, Douglas. Valeu. Vamos lá. Pois é, sabe que quando eu comecei a trabalhar com isso alguns anos atrás, corriam boatos de que o Ministério da Agricultura aceitava somente o CRQ como conselho de classe, né, do RT. Mas isso nunca foi verdade. Se falava nisso, mas não se concretiza. Então, assim, como é que eu vou dizer? Independe do conselho, né, para ser aceito, digamos, no Ministério. Mas, por exemplo, tem conselhos que eu tô vendo essa movimentação, por exemplo, se tu comprova que tu trabalha numa cervejaria por tantas, sei lá, 300 horas, num período X de tempo, eles te concedem a competência para CRT de uma cervejaria. Então, assim, tá rolando isso também, sabe? Então, realmente, o conselho tá ali para beneficiar os seus profissionais, para tornar a jornada da profissão mais tranquila e tudo mais. Então, eu tô vendo essa movimentação, assim, de liberar outras profissões e outras áreas que não são muito correlatas para fazer esse tipo de serviço, né? Aí, ó, vamos botar as nossas barbas de molho. O exemplo que o Leandro deu, por exemplo, quando é falando de engenheiro, tem situações que é engenheiro e arquiteto. Mas peraí, cara, arquiteto é uma coisa e engenheiro é outra. Mas existem situações, não estou dizendo em obra civil de prédio, mas eu vou fazer uma obra na minha casa, agora tem que apresentar RT. Pode ser do engenheiro ou do arquiteto, entendeu? Daqui a pouco vai ser do design. E a gente tem essa briga, digamos assim, entre conselhos também, porque ambos os conselhos podem, por exemplo, CRQ e CREA, né? Podem exigir que tu tenha registro nos dois, que o estabelecimento seja registrado. Então, rola também um pouco disso, de registrar a cervejaria nos conselhos, né? E aí tem toda uma questão de pagar anuidade, enfim. Ah, menina, então pera, rapidinho. Leandro, pra tu ir pra próxima pergunta, só pra entender aqui. Não, agora acabei de segurar. Quando ela falou pagar anuidade, eu falei, eita! Pode acontecer do tipo assim, ó, se tu paga a anuidade do conselho de Florzinha, aí você vai poder usar os profissionais de Florzinha. Eu não vou dar nome de nenhum conselho pra não dar milindre, tá? E aí você pagou, todos teoricamente estão aptos a fazer isso, mas aí você pagou o de Florzinha, aí você vai usar o de Florzinha. Mas aí ficou cara a anuidade do Florzinha, aí você resolveu pagar o da Lapiseira, o conselho da Lapiseira. Aí também aptos. Então é isso, quando você decide usar aquele profissional, você paga aquele conselho, é isso? Sim, e aí se tu migrar da Florzinha pra Lapiseira, a Florzinha vai ficar te cobrando pra sempre. Ai, Brasil! Porque como é que tu vai dizer, não, eu não tenho mais um profissional da Florzinha, agora eu tenho um profissional da Lapiseira. Não, mas tu é uma empresa fabricante de bebidas e tudo mais, tem que estar registrado neste conselho da Florzinha. E aí temos uma briga eterna. Gente! Aí você tentando escapar de um boleto, você passa a assumir 2 boletos. Sim. Eu tenho registro, por exemplo, em mais de um conselho justamente por causa desse tipo de coisa. Olha só, meus amigos. Gente, eu tinha uma amiga no trabalho que fazia um meme maravilhoso que era, isso não é perigoso, não? É perigosíssimo.
Olha só, a gente tem uma boa início aqui de destrinchada sobre a profissão em si. Já abriu minha cabeça muito. Acho que tem várias perguntas. Acho que Carol vai ter que voltar. Mas vamos falar um pouco agora das fábricas e dos brewpubs, né? E aí a gente quer saber qual é a maior pedra no sapato quando a gente fala deles, tanto dessas fábricas cervejeiras quanto os brewpubs. Que um brewpub é uma fábrica, mas uma fábrica não é um brewpub, é importante sempre lembrar disso. E como esses donos de negócios devem fazer para prevenir essas intempéries, essas imprevisibilidades, essas coisas da vida? E é importante lembrar também que fábricas e brewpubs, para a legislação, é tudo a mesma coisa. Então, tudo é indústria de bebida. Para fins de legislação é tudo igual. Perfeito. Mas eu acho que o que eu mais vejo é a falta de controle de processo mesmo, sabe? O pessoal... É porque, assim, quando a fábrica, por exemplo, é pequena e está iniciando e tudo mais, é meio uma equipe muito reduzida, né? Então, aquela equipe tem que dar conta de gestão, tem que dar conta de vendas, tem que dar conta de marketing, de tudo, né? E aí, alguns itens da fábrica acabam ficando um pouco esquecidos. E eu acho que o controle da produção, a padronização do produto final, ela deixa um pouco a desejar, por falta, talvez, de conhecimento, por falta de tempo, enfim. Mas para quem está começando, eu acredito que é principalmente isso. E algo que eu vejo muito também acontecer é uma rotatividade altíssima de colaboradores, altíssima. Então, que exigem sempre novos treinamentos continuamente. É um trabalho contínuo. Olha só, como é que as coisas se conectam, não, Leandro? Presta atenção. Quando a gente conversou com Bia Morim e Carol Oda falando de atendimento, fala exatamente desse Turnover. Eu tava tentando, será que era essa palavra? Eu tava pensando, eu falei, será que é esse mesmo? Ainda bem que você me resgatou. Então, esse turnover, a galera contrata, treina, vai embora. Contrata, treina, vai embora. E você precisa ficar constantemente precisando treinar a equipe, porque de repente você não faz ou estabelece outras condições de trabalho para que ela resolva ficar com você, né? Fidelizar com você também. E aí, então isso acontece muito nas cervejarias. Será que essa falta de padronização... Segura, hein? Será que não é por isso que tem tanto lançamento de cerveja? Brasil! Não, agora é sério, eu acho que a padronização é um negócio que eu tenho lido muito falar sobre isso. Em algum ponto me incomoda, porque a gente quer beber coisa diferente, mas ao mesmo tempo, se não é proposital, me incomoda também, porque significou só que o cara não conseguiu repetir, ou a moça não conseguiu repetir a receita. Discorra, Carol. Infelizmente, eu vou ter que concordar contigo que isso acontece muito. Muito. Caceta, cara, que bizarro. E aí vira uma fábrica de 1000 registros, uma base de cerveja para variadas receitas que saem dessa base, justamente. Mas entram questões mais complicadas também, que fogem do controle da empresa. Por exemplo, empresas menores não têm um poder de barganha com o fornecedor, né? Não conseguem comprar uma matéria-prima, às vezes, manter a qualidade da matéria-prima, não conseguem manter a consistência da matéria-prima, entende? Então, isso influencia diretamente no produto final, né? Não preciso nem dizer. Então, tem outras coisas relacionadas. Caramba! Hoje é um dia muito especial, Carol, você não sabe, mas eu vou te contar. A gente tá com mais mecenas acompanhando essa gravação na sala. E aí, além do Maurício, que é figurinha carimbada aqui, que ajudou na confecção dessa pauta, meus amigos, agradeço ao Maurício. A gente também tá aqui com o Douglas, com o Wagner, com o Vitor Bertu, com o Leandro Almeida. E o Bertu acabou de falar, com certeza, tá ligado, a quantidade de lançamento tá ligado à falta de processo. Ele que tá dizendo, meus amigos, não sou eu. Não é? Posso dar um print aqui. Não é a falta de processo, a falta de controle do processo. É isso, boa. Que aí muda, né? As pessoas têm processos, mas com esse turnover alto, com uma instabilidade de manutenção de fornecedores, de insumos, como é que eu repito receita com uma responsabilidade industrial e técnica, né? É realmente um desafio gigantesco. Uma coisa sou eu cozinhar aqui meu macarrão à bolonhesa aqui em casa, numa hora eu uso molho,
uma pasta, não sei o quê, metida besta, outra hora eu uso Pomarola, sabe? Maqueta, nem faz diferença nenhuma. Agora, outra coisa é uma indústria que tem que se responsabilizar por aquilo. Aí mudou. É isso, Carol? Mudou o lúpulo, mudou o fornecedor do lúpulo, muda a receita ou não? Pode mudar, tudo vai depender da quantidade utilizada e tudo mais, né? Da sensibilidade do processo. Mas, às vezes, o que a gente mais tem alteração é, por exemplo, em fornecedor de malte mesmo, que é a matéria-prima em maior quantidade, né? Então, tá diretamente ligada a todo o processo, os tempos, enfim, tudo que vai ser utilizado durante o processo de fazer a cerveja mesmo, pode mudar por causa disso. E aí a gente tem a falta de padronização, que é diretamente proporcional, né? Esse programa faz cada coisa comigo, gente. Eu tô cheia de galo na cabeça com tanta bigornada que eu tomo aqui, tá? Galos na cabeça, galos. Cocoricó. Bom, vamos aterrissar pra pauta, porque esse é outra pemba seríssima, que é rotulagem. Eu tenho impressão, sobre o pouco que eu já li sobre esse tema, que é uma questão muito grave e muito séria. Então, em linhas gerais, o que tem que constar no rótulo hoje, assim, obrigatoriamente? Isso tem que estar lá. O que é opcional? E como é que acontece a fiscalização disso? Pra gente poder entender. Tá. A gente teve, inclusive, uma mudança grande de legislação de rotulagem no Brasil nos últimos 2-3 anos. Uhum. Então, assim, quando a gente olha para o rótulo de uma cerveja, né, painel principal aqui de uma cerveja, quando a gente bate o olho, a gente tem o painel principal. Tá. Ali naquele painel principal, de cara, a gente tem que ter a marca comercial da cerveja, que é o nome da cerveja. A gente tem que ter, isso eu tô falando, tem que ter obrigatoriamente, tá? Uhum. A denominação da cerveja, se é uma cerveja de trigo, se é uma cerveja puro malte. E preciso ter conteúdo líquido. Quanto tem naquela embalagem, tá? Tá. Isso é o que eu tenho que ter obrigatoriamente no painel principal da embalagem. Nas laterais, enfim, outra parte do rótulo, eu preciso ter teor alcoólico da cerveja, em porcentagem de volume. Preciso ter dados completos de fabricante, aonde fica, qual é o CNPJ, quem é a empresa, né? Preciso ter o número do registro do mapa, lista de ingredientes, lista de alérgicos, deixa eu ver o que mais. Frases de advertência, por exemplo, esse produto é proibido a venda para menores de 18 anos, é algo também que é obrigatório para cerveja, tá? Uhum. Cerveja não é obrigatório ter tabela nutricional, né? Então, é opcional, tu pode ter, mas pode não ter também. Eu, particularmente, acho que eu nunca vi nenhuma cerveja com tabela nutricional até hoje. Falar de estilo, amargor, cor, serviço, isso tudo é opcional no rótulo. Pode colocar, mas não são informações obrigatórias. O rótulo tem que trazer todas as informações necessárias para o consumidor beber aquela cerveja e segurança também, incluindo, por exemplo, o modo de conservação. Olha só! Conserva que temperatura? Pode ficar em temperatura ambiente? Tem que ficar refrigerado? Então, tudo isso tem que ser expressado via rótulo, por isso que é tão importante rotular bem uma cerveja. E é muito difícil encontrar cervejas com rótulos 100% correto. Informação bombástica. É muito difícil. Onde a galera erra? A galera erra em coisas, assim, que eu diria básicas. A galera erra em não colocar, por exemplo, uma lista de alérgicos. Nossa, isso deu um problema, menina. Em não citar tipo de malte. É malte de quê? Em não colocar, por exemplo, que a água faz parte dos ingredientes. Já vi muito isso também. Erra em teor alcoólico, né? Isso é uma treta. Por exemplo, colocar teor alcoólico em ABV, né? ABV não é nosso, não é o que a gente precisa fazer. A gente precisa colocar em porcentagem de volume. Se eu entregar um rótulo para um consumidor leigo, ele vai me perguntar o que é isso. Então, não vou ficar falando aqui o que é errado dizer, colocar num rótulo. Não, fala, porque as pessoas param de fazer, por favor. Mas faz todo sentido. Não é só param de fazer. A gente está dando a informação para o consumidor poder também usar a posição dele de fiscal, porque, enfim, não tem fiscal no mapa suficiente para falar esse rótulo tá errado, esse rótulo tá certo. O consumidor enraivecido,
é a pessoa ideal para encher a paciência e o Pacová do mapa e da cervejaria e falar assim, ó, esse rótulo aqui, ó, tá em ABV, não tá em percentual por volume. Não tem não sei o quê, não tá escrito água. A cerveja não é 85, 90% de água. Eu acho que a gente tem que dar essa informação. Eu aproveito aqui para espalhar a palavra da ouvidoria do mapa, porque realmente o mapa, infelizmente, não tem fiscalização suficiente, eles não têm pessoal suficiente para ficar em cima de todas as frentes ao mesmo tempo, né? Então, a fiscalização de rotulagem ocorre muito de forma aleatória, quando eles vão em alguma cervejaria fazer uma vistoria de rotina ou por denúncia, né? Então, e rótulo é uma coisa assim que a gente não consegue se defender, a indústria não consegue se defender, porque a legislação tá aí para ser consultada e ninguém pode dizer que não conhece a legislação. Então, erro em rótulo é multa na certa. Eu acho que o pessoal, assim, arrisca muito, talvez por falta de conhecimento, talvez porque quer ter um rótulo bacana e não quer colocar tudo do jeito que precisa ser colocado. Não sei, mas é bem difícil encontrar rótulo 100% correto. Olha só. E a gente tem, fora das bebidas alcoólicas, apareceu recentemente um aplicativo chamado Desrotulando, eu não sei se você já viu. Sim, sim. E ele tá bombando, principalmente pra galera que tá preocupado com o que tá consumindo, a galera que assistiu aquele documentário do Você é o que você come da Netflix, virou uma chave na cabeça, agora realmente é um pessoal que tá realmente preocupado com o que consome. Gente, é melhor se cuidar e seguir a legislação e ficar atento a isso do que deixar, por exemplo, a turba ignária, também conhecido como internet, botar fogo em você no aplicativo, porque daqui a pouco tá todo mundo usando, tipo um Untappd. Imagina um Untappd com uma função desrotulando, que você lê a cerveja e ele fala qual é o rótulo daquela cerveja antes de você, mesmo que você esconda ele. Vira um problema. O Desrotulando partiu de um movimento de mães que tinham filhos alérgicos e tudo mais, e fizeram um projeto para fornecer informação suficiente para pessoas alérgicas, né? Então, por exemplo, a gente tem diversos ingredientes que podem ir em cerveja que as pessoas são intolerantes ou que são alérgicas, e isso tem que constar no rótulo, né? Sim. A gente pode causar uma lesão realmente a alguma pessoa por falta de informação. Isso não pode acontecer. Bom, eu aqui vou botar só uma pitadinha. Tu tá demais hoje, Lud, adoro. Não é, mas aí vem a advogada que reside em mim. Se não tiver escrito, se eu sou dona de cervejaria, eu trabalharia com o regulamento debaixo do meu braço. Se tá escrito lá que eu tenho que fazer blá, 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 eu faria tudo que tá dizendo que eu tenho que fazer. Se não tiver escrito que eu tenho que dizer que tem alimento ou que contém glúten ou que contém... Se não tiver ipsiliteris... Cara, no Brasil... Acho que no Brasil não. É que, na verdade, o direito fala assim, tudo que não está proibido está permitido. Isso é uma titica, entendeu? Então, se não tiver lá dizendo 100% aquilo que tem que constar, se abrir uma brecha, mas a sociedade pode querer suscitar e que faça uma revisão. E aí sim é inclusão. Por isso que esse movimento que o Leandro trouxe aqui e você bem citou qual é, faz todo sentido também. Mas tem essa maluquice. Na regra, tá lá, tintim por tintim o que tem que constar e a galera ainda assim não faz? É isso? Essa cambada mesmo? Isso aí. A puta que pariu. Aí não. Aí é garotear demais, né? Aí não. Não tem como defender, né? Não tem. Por isso que é assim, eu sou defensora da ouvidoria do mapa. Joga no Google, ouvidoria mapa, conecta com teu gov.br e fala pro mapa o que tá acontecendo aí perto de ti, fala que tem um rótulo assim, tu pode mandar foto, inclusive. Pode incluir anexo. Pode incluir anexo na tua reclamação, na tua consulta que tu tá fazendo, né? E eles têm um prazo para responder. É totalmente anônimo, ninguém fica sabendo realmente quem fez, né, a reclamação ou denúncia e tudo mais. Que beleza, meus amigos. A gente elevou a fofoca em outro nível. Não, eu tô... Vai pra ouvidoria do mapa! Eu tô amando esse papo, eu tô amando. Primeiro que, assim, a Carol trouxe aqui essa visão do Desrotulando, como ele nasceu. E aí, como todo brasileiro sempre faz, ele pega o que é desenvolvido para a internet e ele muda.
Ele coloca-se bem ao prazer. Hoje ele tem outra pegada, né? Hoje ele tem uma pegada mais da galera que está realmente preocupada com o que está consumindo, preocupada com o que está dentro do fitness ali e tal, e tá botando. E agora, a gente olhando isso e percebendo essa questão, que tem gente que tem a regra na mão e não segue, é um grau de irresponsabilidade empresarial juvenil, sabe? Você gastou, sinto muito, gente, olha só, você gastou, sei lá, quantos R$1.000 para abrir uma fábrica de cerveja, não é barato. Comprar tanque, comprar equipamento, comprar matéria-prima, contratar pessoas, e você vai dar mole nisso, de seguir uma regra que está escrita, sabe? É juvenil. É o risco que não vale a pena, não vale a pena. Não tem porquê. Eu tô indignado, sabe? Isso é aquela coisa. O Maurício e o Bertu estão aqui no nosso chat trocando, e o Maurício levantou que tem empresa, tem cervejaria que solta o teor alcoólico no rótulo antes do laudo chegar. E o Bertu, na hora, perguntou, vem cá, não dá pra esperar 2 dias, 3 dias, não? Pra mandar produzir o rótulo? É. Cara, é isso. Tá faltando um gestor de projeto lá, Leandro. Tem um fenômeno muito interessante que acontece, sabe? Antes, por exemplo, de concursos grandes, se bem que para concurso até que não é necessário, mas antes de eventos, antes de Oktoberfest, antes de St. Patrick's Day, chove cerveja para eu registrar no Ministério. Uhum. E aí é tudo em cima da hora. É a tal da falta do planejamento mesmo. É tudo em cima da hora, é o registro em cima da hora, o rótulo em cima da hora, então eu tenho que aprovar, tenho que fazer, e é tudo na semana do evento, entendeu? Então, realmente não, as pessoas não esperam rodar uma análise para saber a porcentagem do teor alcoólico de uma cerveja. Eles não esperam. É com emoção. Gente, apenas não. Planejamento. A gente já diria Renato Russo, disciplina é liberdade. Liberdade da cadeia, da multa, seu demônio. Caraca. Se fosse pra citar alguma música, eu ia falar Garotos têm os seus mistérios, como diria Leone, né? Ah, meu Deus. Garoteando muitas vezes. São só garotos. Já que a gente está falando dessa regulamentação, vamos para a mais recente. Quando a mais recente não, aqui está em andamento, né? Que a gente está discutindo bastante aí. Você tem acompanhado o projeto ABNT NBR 17098, e eu não sei como as pessoas memorizam isso, que é de produção de cervejas, requisitos de boas práticas de fabricação e controle operacionais de processos? Como você percebe a aplicação desta norma para a melhoria contínua da segurança das bebidas e alimentos? Pois é. Essa pergunta é um oferecimento de Maurício Grillet. Muito obrigada, meus amigos. Pode ir, cara, fica à vontade. Brilha! Pois é. Os documentos da ABNT são documentos técnicos voluntários, né? Que eles não têm poder de lei. Então, assim, ao mesmo tempo que me entristece ter que acontecer esse tipo de movimento e esse tipo de documento ter que existir para haver um movimento de boas práticas e controle de processo dentro de fábricas, isso me deixa chateada, porque isso já é o básico a ser feito, né? A gente já tem lei que diz isso, a gente tem ali a RDC 275, que é de 2002, então tem um tempinho aí de estrada, que é só de boas práticas de fabricação, para todas as indústrias, não importa se é de bebida, se é de comida. Enfim, a gente já tem ali o que deve ser feito. Tudo bem, concordo que na parte de controle de processo seria um documento muito interessante para a gente ter uma homogeneização, uma uniformidade dos controles nas cervejarias. Tá? Apesar de que portes diferentes de cervejarias têm controles diferentes, né? Uhum. Mas, enfim, esse projeto estava em consulta pública, se não me engano, até metade do ano passado, e que eu saiba, ele não saiu ainda. Então... Eu acho que ainda tá rolando a consulta, ainda tá tendo um debate, que eu também acho legal, é que a gente também não tá acostumado, pelo menos, eu vou falar a gente, Você tá acostumado com isso, Leandro? Zero.
Zero. Então, o que eu quero é tangibilizar essa coisa do tipo, a gente não tá acostumado a de repente, falar assim, ó, tá em consulta pública um projeto que, de repente, podia ser super de relevância, que a gente não faz a mais vaga ideia, não tá acostumado a participar enquanto sociedade, né? E a gente delega o nosso direito de opinar pra outras pessoas, ou quem cala consente. Assim diria o Cebolinha, em algum gibi da Mônica. Tô amando as referências. E, na verdade, o Cebolinha sempre quis dizer o cara consente. Mas ele fala quem cala consente. Entendeu? Não, Leandro, você tá vendo uma sequência de piada ruim. Vem na bateria aí. Mas, enfim, então eu acho que é uma pena que a gente ainda não participe mais de algumas consultas, né? A comunidade, a sociedade enquanto sociedade, para poder melhorar alguns processos e etc. Sim, porque depois a gente vai reclamar. Ah, claro. Porque aí a água bateu na bunda, né, Carol? A gente vai reclamar quem que escreveu isso? E, na verdade, fomos nós. Exatamente. É. Tá vendo, meus amigos? Ué, só foi muita chapuletada aqui, hein, cara? E rápida, né? A Carol é rápida. Foi, Tchap, tchap. Ela só dá tapa. Pá! É. Como é que era o nome desse joguinho? Esse joguinho é mais recente, que você ficava cortando a cabeça do zumbi, assim, slice alguma coisa. Não era do zumbi, caraca, olha só, mostrou um traço de psicopatia, era de fruta, caía a fruta e você cortava. Fruit Ninja. Ninja! Cara, eu acho que teve com zumbi depois. Enfim, Carol fez total Fruit Ninja na gente, mas a gente é zumbi. Pronto, porra! A primeira faz tchan, a segunda faz tchum, a terceira tchan, 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 tchan. Acabou, a pessoa tá com a barba pronta com a Carol aqui. 43 minutos de papo, acabou. Entregou tudo, meus amigos, tudo e mais um pouco. A gente ainda teve tretinhas, hein? Quem não percebeu, volte a algumas casas. Porra, várias. Ela tentou conter, mas a gente não deixou, não. Eu queria agradecer demais a presença da Carol. Foi uma... Sabe a presença leve? Vai falar de um assunto tenebroso. Eu imagino a quantidade de documento que essa mulher não lê por dia. Ai, que preguiça, Brasil. Que preguiça. Então eu queria agradecer a leveza com que você borboleteou neste programa hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente o convite. Carol, foi maravilhoso. Adorei, me diverti muito num assunto que, assim, eu não acredito em signo, mas as pessoas dizem que os sagitarianos não gostam de burocracia. Mas eu amei. Vai explicar isso, né? Mas é claro, a gente trouxe quem? Eu adorei, você borboleteou-se. Aí foi ótimo. Exato, a gente trouxe quem? Borboletinha tá na cozinha. O Carol é mãe de criança pequena, ela conhece a música. Tô familiarizada. Uhum. É aquela, infelizmente. É, acontece. Bom, mas antes de terminar o programa, a gente recebeu um feedback. A gente fez recentemente uma pesquisa de dissatisfação com nossos mecenas. E aí a gente tava falando sobre o conteúdo extra. Eles adoram o conteúdo extra que a gente faz, mas que a gente garoteia totalmente quando não faz a propaganda correta dessa pergunta. Então, sendo assim, eu vou deixar aqui agora. Todo final de programa agora vai ter qual é a pergunta que o nosso convidado vai responder só pros mecenas, que é pra vocês ficarem com água na boca, entrar na caceta do site do apoia.se/SurraDeLúpulo e apoiar esse programa, meus amigos. Caceta. Então, Carol vai responder só pros nossos mecenas como é que um consumidor comum consegue saber se um determinado registro de produto escrito num rótulo de cerveja ou growler é autêntico. Como é que faz? Qual o site que o consumidor curioso ou curiosa deve acessar para descobrir se é verdade ou se é mentira? Então, isso vai estar lá no conteúdo extra dos mecenas, que é um lance. Agora, a gente vai entregar para os mecenas um outro conteúdo extra que vocês só vão saber quando chegar lá no WhatsApp de vocês. Leandro, tome a rédea desse programa, por favor. Carol, mais uma vez, muito obrigado. E vamos encerrar o programa agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a casa arrumada. E muito conteúdo como este, incrível toda semana. Hoje eu quero agradecer especificamente a Diego Hatz, Simão Hatz. É sempre difícil dizer seu nome, Diego. Você sabe que eu te adoro, mas é difícil. Gil Lebre, Gustavo Faria, Leonardo Bezzi e Suzane Sampaio. Obrigado, pessoal. Sensacional. Carol, muito obrigada. E, pessoal, o que a gente fala, Leandro, quando a gente termina esse programa? Até a vistoria que vem.
beba menos, beba melhor. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.